No meio de uma das maiores, da maior pandemia, aliás, que a nossa geração já viu, Bolsonaro faz piada, não dá nenhuma demonstração que vai mudar de rumo. Difícil, gente. Peço aí que você se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha o vídeo, clica no sininho. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, muito triste, que é a postura do Bolsonaro ao longo de toda essa pandemia. E eu vou traçar aqui para vocês um histórico de como esse verdadeiro canalha tem se comportado ao longo do tempo. Vamos lá. No dia 9 de março, ele dizia que a pandemia estava superdimensionada, né? Que era exagero. No dia 11 diz, outras gripes mataram mais. Até esse momento, a gente poderia dizer que ainda é perdoável. Não é aceitável que ele, presidente da República, tenha dados técnicos para não fazer esse tipo de afirmação absurda, esdrúxula. Mas ainda é perdoável que a gente ainda não tinha visto pelo menos o desastre, o morticínio na Lombardia, ali no norte da Itália, né? Dia 15 de março, ele diz, em 2009 e em 2010 teve crise semelhante. Aí já não tinha desculpa. Aí você já via o drama sendo vivenciado pela Itália. Dia 17 de março. Eu tô lendo aqui exatamente o que o presidente falou nessas exatas datas aqui. 17 de março. Esse vírus trouxe uma certa histeria. 20 de março. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. 22 de março. O povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da grande mídia. 23. Não dá para fazer mais do que estamos fazendo. 24. Nada sentiria ou sentiria quando muito uma gripezinha ou resfriadinho. Dia 27. A maior parte das mortes não tem nada a ver com coronavírus. 29. Todo mundo vai morrer um dia. Dia 30. Vai morrer gente? Vai. 1º de abril. Vírus é igual a uma chuva. Você vai se molhar, mas não vai morrer afogado. 12 de abril. O vírus está indo embora. Já tinha centenas de pessoas morrendo no Brasil. Aliás, já tinha passado da casa dos 2 milhares, do primeiro milhar, aliás. O presidente já deveria, no mínimo, ter se solidarizado com as famílias dessas mais de 1.000 pessoas que haviam morrido por coronavírus. Admitido que estava errado e mudado o discurso, né? Parar de defender a abertura geral. Aliás, o próprio discurso dele, quando ele defendeu a reabertura dos comércios, foi: eu me responsabilizo, eu defendo, palavras de Jair Bolsonaro, eu defendo a reabertura do comércio e me responsabilizo. Agora, o que ele disse no dia 20 de abril? Não sou coveiro para falar de morte. Uma insensibilidade gigantesca com as famílias que morreram. E aqui já mais de 3.000 pessoas mortas por coronavírus. Até chegar no ápice, né, no dia 28, em que ele diz: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Dia 28 de abril. 70.000 casos de coronavírus, mais de 5.000 mortes. É de uma canalice gigantesca. Primeiro, ele tenta jogar a população contra a imprensa e os governadores, falando que isso é uma invenção deles e que é só jogada eleitoral e só jogada da imprensa para querer queimar. Agora que ele admite o problema, primeiro ele não muda a postura, ele não admite que estava errado, ele destrói o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, que ele não deixa se reunir com os secretários estaduais de saúde, ele não liderou o país nisso. Ele não fez um programa para que os estados aderissem, como o Trump fez nos Estados Unidos. Mas os estados têm autonomia, o Supremo deu autonomia para os estados. Tem e devem ter mesmo. É justamente o que o Bolsonaro, inclusive, sempre defendeu na campanha. Menos Brasília, mais Brasil. E o que eu defendo também. É uma hipocrisia dele defender, ser contra o poder dos governadores e agora defender a centralização do poder nele, porque é ele que está no poder, né? Mas tirando essa hipocrisia de lado, ele poderia ter coordenado, feito programas e agido junto e liderado o país, porque ele é presidente da República. Pode não ter reparado ainda, mas ele comanda a nação. Ele tem nas mãos a responsabilidade de vidas e de mortes de milhões de brasileiros. Em vez desse canalha populista, demagogo, admitir o erro, o que ele faz? Piada. Não se solidariza com as famílias. A maior preocupação dele, veja só, a pequeneza dá vontade de falar besteira aqui, mas desse sujeito.
Milhares de pessoas morrendo, 500 pessoas morrendo por dia, aumentando o número de mortes. Estudos saindo mostrando que o Brasil é o país com a maior infecção, que o cenário vai ser o pior. E aliás, eu falei isso num debate na CNN com a deputada Bia Kicis, que infelizmente a perspectiva era que o Brasil seria o pior país e agora está se confirmando. E o presidente, no momento em que as pessoas estão morrendo, perdendo seus amigos e seus familiares, porque 5 mil é o número de mortes confirmadas, né? A gente já tem evidência científica de que esse número pelo menos 10 vezes maior. E vai piorar. A maior preocupação do infeliz nesse momento é com o próprio discurso, é com a própria popularidade. É ele se eximir da responsabilidade, falar que ele não tem nada a ver com isso. Porra, se não quisesse ter nada a ver com isso, não se elegia, não se candidatava à presidência da República. É de uma irresponsabilidade, de uma demagogia, de uma canalice, de um nojo, de uma atitude criminosa. Fazer piada nesse momento. Agir como não é nem moleque é um elogio gigantesco. Agir como um lixo moral. Como um subproduto do esgoto. Do que há de pior no ser humano, não é nem de político, esquece que é presidente da República, da falta de empatia, da falta de compaixão e de tendo o poder em mãos, se negar a mudar de rumo. Que esse é o principal ponto aqui. O principal ponto não é criticar o Bolsonaro pela postura que ele teve até agora. É o nojo de ver que mesmo ele sabendo que a atitude dele está custando milhares de vidas, ele não muda de rumo. Ele vai deixar continuar do jeito que está, aumentando, piorando, com mais gente morrendo. Ele não vai voltar atrás, admitir que está errado e poder mudar, aumentar o número de pessoas que ficam em casa pelo discurso dele. Tem um monte de imbecil que infelizmente vai no discurso do presidente e sai tranquilamente. Gente que tá morrendo, inclusive, vários casos de pessoas que saíram na rua, confiaram no presidente e morreram por causa disso. Porque confiaram no presidente da República. Que é um bandido, um canalha, um criminoso, um irresponsável. E não dá sinal nenhum de mudar de postura, de comandar o país, de tentar deixar a tragédia um pouco menos. De diminuir isso, é difícil, fica até sem palavra, porque é de uma canalice, de uma falta de espírito público, de um lixo, de um esgoto moral, que é de revirar o estômago. Você vê a postura do presidente da República depois de se ter a notícia, e que ele já tem faz muito tempo, de que a gente está chegando aí em mais de 500 mortes por dia e isso vai aumentar. E isso, infelizmente, vai aumentar. Vamos chegar aí, isso falando de morte confirmada, sem falar nos casos de fato. Vamos chegar aí em 30, 40, 50 mil mortes. E o presidente da República não preside a República. Não toma nenhuma atitude, não faz nada, age como um canalha, só pensando na próxima eleição, na própria popularidade, ao custo de vida, subindo em pilha de cadáver para usar de palanque político. Que coisa baixa, coisa de vagabundo, de canalha, de pilantra. De lixo moral. Bom, é isso, gente. Era para ser um vídeo traçando aqui o histórico das falas, a atitude do presidente, mas acabou sendo um desabafo, porque é foda ver esse tipo de coisa acontecendo e o presidente simplesmente parece que para ele não faz diferença, né?